depois de vocês trazerem as suas contribuições sobre esses poemas todos, a gente vai pensar um pouco, eu já estou acelerando, que já é 10h10, a gente vai pensar um pouco sobre a crítica literária. Então, como vocês leram a Tânia Franco Carvalhal, em A Literatura Comparada, eu vou me usar aqui de um texto, pessoal, que é a Teoria Literária, que é uma obra que foi publicada pelo Bonici e pela Zolim, que eles são da Universidade de Maringá da UEM, né? E eles fizeram uma seleção de textos aqui que vai falar sobre a teoria literária. É uma obra muito boa, eu estudei com o professor José Carlos Aixa, quando eu era orientando dele ainda no mestrado. E eu vou agora fazer só uma recapitulação aqui para a gente pensar um pouquinho como que é a ideia de teoria literária que vai se formulando a partir dos anos, né? Durante os anos. Claro que a crítica literária, pessoal, ela sempre existiu. Ela sempre esteve presente, seja numa censura. Se você pensar assim, quando a gente estava no Barroco, que eu sempre falo para vocês, que a Inquisição começa a proibir, a tentar proibir novamente a arte de se desenvolver livremente. E isso estou pondo ali no Barroco, porque é um período já da modernidade, né? Da era moderna. E nesse momento, então, a igreja se ocupa de tentar proibir a criação essa criação livre. Por quê? Porque nós já estamos vendo a vida num sentido mais solto da religião, né? A partir do Renascimento. Então é uma crítica literária. A própria proibição, a meu ver, é um tipo de crítica. E o próprio autor, quando ele ia escrever, ele tinha que ser crítico com o que ele estava escrevendo para ter um cuidado. Agora, a crítica em si, quando a gente parte, eu vou pegar lá do romantismo, por exemplo, que tem uma ideia mais diretamente de crítica, e no Brasil nós estamos formando círculos de conversação literária mais profundamente, porque nós temos a Universidade de Direito, a Universidade de Medicina, se instalando aqui no romantismo, e os poetas estão discutindo a arte literária. E aí, nós temos uma imagem ali que ela parte muito para a biografia do autor, porque nós temos a ideia de genialidade. Quando a gente tem a ideia de genialidade, então a gente considera muito grande a participação do autor enquanto ser humano, enquanto biografia. E aí a gente desenvolve uma crítica que vai, como que eu posso dizer assim, traçar o perfil do autor como ponto primordial para o entendimento da literatura, para a compreensão do texto literário, né? E aí nós vamos ter uma diferenciação, pessoal, porque assim, se a gente hoje pensar entre nós, a gente vai ver que, claro, aqui eu tô só com a parte 3, eu vou já da parte 3, que é a crítica literária contemporânea, que já é da era contemporânea. Mas a gente vai ver que a biografia ela não dá conta realmente de mostrar, porque é aquela coisa que a Mariana falou antes, que trouxe antes, da autopsicografia. O poeta é um fingidor. Não é realmente a vida do poeta que está lá, mas a gente começa a compreender também que existe o eu lírico, que é diferenciado do eu pessoa, da pessoa do autor. E esse eu lírico, ele vai às vezes trazer situações para representar aquela dor, aquele momento que o poeta está passando. O eu lírico vai trazer situações que expandem a vida do autor, que não estão dentro da vida do autor. E aí nós vamos ter na contemporaneidade as correntes textualistas. Uma delas é o formalismo russo. Eu não vou ficar batendo em cima não, eu só vou falar rapidamente. Barthes trabalha com a morte do autor, só que você vai ver que antes do Barthes ainda, Mariana, que trabalha com a morte do autor, já o estruturalismo já estava tratando da morte do autor. O formalismo russo, pessoal, e também que nos Estados Unidos se dá como New Criticism,
essa corrente textualista, ela vai para a forma. Ela vai diretamente analisar a forma, o formato, a forma do texto. E ela vai então trazer o texto literário como espaço privilegiado para a interpretação. Para a interpretação do que quer dizer, de todos os pontos ali, né? Então, se você pensar assim, se antes nós tínhamos a biografia como algo de excelência para a compreensão, agora nós vamos ter o texto literário diretamente como ponto de excelência. Só que até o ponto que o estruturalismo vai derrubar o texto em si, entendeu? O estruturalismo ele tem uma diferença. O estruturalismo, primeiro que o estruturalismo, e depois nós temos o pós-estruturalismo, que aí a gente pode compreender alguns teóricos que a gente até hoje está lidando. Eu creio que a gente pode pôr o Barthes. O Barthes está dentro, Mariana. Eu acho que o Derrida, de certa forma, se liga na crítica com isso. Nós temos a Kristeva, que também trabalha em si com essa questão, né? Todorov. Nós temos vários autores, mas qual a diferença do estruturalismo em si para o formalista? É que o estruturalista ele se prende bastante fortemente ao aspecto linguístico. Perdão, pessoal. A gente fala. Chega um momento que chega a se engasgar. Eu não sei por que eu tomo muito café, então a gente fica assim. Mas vejam só, a análise linguística é mais profunda no estruturalismo. O estruturalismo também ele vai eleger o texto, porque ele vai para a estrutura textual. É dentro das estruturas que você vai encontrar, das estruturas linguísticas, que você vai encontrar a verdadeira significação que o texto tem, o texto literário tem. Desde sua artisticidade. Gente, eu concordo plenamente com alguns pontos do formalismo e principalmente do estruturalismo no sentido de que, para mim, um artista da linguagem, ele tem que entender da linguagem, ele precisa causar novas formações. Tanto que se você vê, a literatura, ela acaba implantando no nosso, como é que eu posso dizer assim, no nosso cotidiano, certas palavras que parece que estão fora do contexto literário. Se você pegar o Patativa do Assaré, que trabalha com uma textualidade diferente, se você pegar o João Guimarães Rosa, que forma neologismos do além, mas traz muita coisa ali também da cultura popular. Então a gente vai perceber que a literatura ela tem muito... como é que eu posso dizer assim? Ela tem uma contribuição muito grande com o aspecto linguístico da vida humana, com a comunicação e tudo mais, tá? Mas aí, pessoal, a gente vai pensar que o estruturalismo ele se prende demais à questão do texto. Até tem uma tabela aqui que vai falar do estruturalismo e pós-estruturalismo, que vai colocar o seguinte, que o estruturalismo e o pós-estruturalismo ambos coincidem em haver nele anti-humanismo, em haver nele anti-essencialismo, essa questão essencialista que acho que também toca a genialidade. A língua para ambos é a chave do conhecimento, é na língua que você vai encontrar a verdade, digamos assim, o conhecimento, aquilo que o texto quer dizer, etc. e tal. Agora, no estruturalismo, há estruturas subjacentes que explicam a condição humana. Subjacentes. E no pós-estruturalismo, o indivíduo é formado por estruturas sobre as quais ele não tem controle. Então, as estruturas que surgem, não há um controle direto. Agora, no estruturalismo, eles enfatizam
a estrutura como algo consciente. É lá que está a chave de acesso ao texto. No estruturalismo, pode-se ir além do discurso e analisar objetivamente qualquer situação. Para o pós-estruturalista, o texto é ambíguo e o significado é relativo. Então não existe um significado único. Há múltiplas interpretações e a interpretação definitiva é impossível. Quer dizer, você nunca vai chegar a uma interpretação definitiva. Já o estruturalismo, veja pela época que ele está sendo desenvolvido, né? Que nós não temos não chegamos a um ponto que a gente reconhece o humano mais fragmentado e coisa e tal. Então é óbvio que nessa época se pensa de um jeito. Já o pós-estruturalismo vê que nunca vai chegar a uma definição mesmo, porque nós estamos caminhando para outras teorias que nós já vamos falar, sobre as quais nós já vamos falar. Para o estruturalismo, a leitura é o consumo passivo do produto. O autor escreve, está lá a linguagem que ele usou, estão lá as expressões linguísticas, as construções linguísticas. E eu sou um leitor passivo, eu só vou aceitar o que está vindo. Já no pós-estruturalismo, pessoal, a leitura é desempenho através da pluralidade de significados dados pelo leitor. O pós-estruturalismo, então, percebe que o leitor é ativo dentro da leitura, né? E o texto para o estruturalista é uma sensibilidade estética, já para o pós-estruturalista é uma construção com estratégias de poder e controle. Mas daí, se vocês verem, a gente já está numa época que a gente está falando sobre essa questão de poder, controle, de a gente tá analisando o texto como algo que tem uma intenção muito clara, entendem? Então, aí que vocês têm que pensar, né? Nós matamos, o estruturalismo já começa a matar o autor, que daí Barthes coloca essa questão que a Mariana falou, da morte do autor, e nós já estamos pensando diferente. Aí nós temos também a abordagem estilística, que vai ver daí toda essa questão da estilística, que nós vamos já passar direto, que eu quero chegar aqui. Quem quiser depois, dá para pegar essa parte que eu tenho ou procurar esse livro, né, essa obra que foi publicada, que eu não tenho completa não, mas uma hora eu vou procurar ela também. Aí nós temos a crítica sociológica, gente, a qual nós podemos levantar um nome muito conhecido por nós e um nome sensacional, que é quem? É o Antônio Cândido. Eu acho que o Antônio Cândido é um dos grandíssimos, sabe? Olha só, é um dos grandíssimos, como que eu posso dizer assim, sociólogos da literatura. Só que o Antônio Cândido, ele vai buscar assim, ele não vai analisar a literatura de um viés apenas. Ele vai estar trabalhando com a literatura, com as várias facetas que ela demonstra, desde o texto em si, desde o autor em si, mas principalmente a sociedade, a esfera social, a sociedade em torno dele. Claro que o Antônio Cândido, ele vem de um caminho aí já traçado também, embora ele seja um dos grandes. Mas o Lukács, ou Lukács, conforme, eu não sei falar russo, né? Russo, alemão, sei lá. Mas o Lukács, ele que trouxe a literatura comparada como disciplina no curso de letras aqui no Brasil, né? Foi o Antônio Cândido. O Antônio Cândido tem uma importância universal, eu também ouvi falar que foi, tá, Mariana? Eu não vou dizer exatamente se foi ele, mas o Antônio Cândido, ele tem um percurso muito grande pela literatura, um percurso que o mundo conhece ele é muito importante para nós. Claro que ele tem seus vezes também, seus erros, mas o Lukács, ele vai fazer aquela análise que ele parte para o marxismo, né? E ele é muito bom nisso, e ele vai tentar trabalhar a literatura nesse contexto social. Ele começa, se eu não me engano, é o Lukács que começa a trabalhar com essa literatura dentro desse espaço exatamente dentro desse espaço do social. E vai ver que o texto literário, ele tenta trazer a sociedade em si à tona, né? É claro que ele parte para um marxismo bastante forte, e ele vai tentar mostrar como que o marxismo, como que você pode inserir a luta de classes dentro da literatura, né?
Mas vamos acelerando, eu vou dizer do Bakhtin. O Bakhtin é outro que vai ver a análise, tanto que o Bakhtin ele vai trazer para nós, ele vai assim, tipo, conseguir fazer com que a gente veja que não é válido apenas o discurso, digamos assim, elitista, não é válida só aquela literatura que está no centro, que é colocada na academia como a melhor literatura e blá blá blá. Ele vai demonstrar para nós que a literatura ela deve ser também tem um valor na sua periferia. A literatura periférica e o discurso periférico é inserido para o contexto escolar, acadêmico, a partir do Bakhtin. Então ele também traz essa análise, também é uma análise sociológica. E aí o Antônio Cândido, né, que é sensacional nesse trecho aí, né? E aí, depois de tudo isso, claro, tudo isso está se desenvolvendo em épocas similares, está se desenvolvendo ali no século XX. Mas nós vamos ter também a estética da recepção, ou a teoria da recepção. A teoria da recepção também é bastante interessante, porque daí, agora nós deslocamos o eixo. Se antes o eixo estava centrado no artista, porque ele era gênio, e depois na estrutura, na forma, na linguagem, no texto, as correntes textualistas, e mesmo quando ela vai para o social, ela já dá a deixa para a gente pensar na recepção, que Yaus é bastante importante nessa parte da recepção, porque a estética da recepção coloca o leitor no centro agora. Então, se num momento a gente teve o autor no centro, no outro momento a gente teve o texto no centro, agora nós temos o último que era pensado e que é muito importante, que é o leitor. Mas aí nós já partimos desse leitor, esse pós-estruturalismo, que é o leitor ativo na leitura, né? E nesse momento o Yaus tem uma grande importância nisso, né? Que é o fato de que ele vai formar teses para a recepção. Eu quero ver se eu localizo exatamente as teses aqui, que é... Gente, eu não vou ficar muito buscando as teses, não, porque senão eu vou me demorar demais. Mas assim, existem teses que vão trazer à tona essa questão da quebra do horizonte de expectativa, que está ali na estética da recepção, que é quando você lê o texto, mas a importância dele se dá por uma quebra de expectativa. Nós vamos ter o acontecimento histórico e literário, que é aquela questão que o acontecimento histórico tipo, que eu sempre falo para vocês, do Bento Teixeira, a Prosopopeia, é o primeiro texto publicado no Brasil, mas é um plágio da escritura camoniana. Claro que na época, plágio, o pessoal na época não tem esse caráter que nós temos hoje. Se alguém conseguir plagiar Camões, no sentido de escrever um novo texto com a mesma técnica de Camões, era maravilhoso para a época, entende? Não era uma coisa ruim. Só que para nós chega como algo que não tem muita importância. Tem uma importância histórica, que é de ter acontecido aquele momento o primeiro texto escrito por um brasileiro no Brasil, né? Mas, 1608 isso. Mas, o acontecimento literário quando o texto acontece, sabe? Quando o leitor encontra aquele texto, que é o que eu falo sempre também, que eu gosto de falar do Khayyam, do Omar Khayyam. O Omar Khayyam, que era um persa, hoje nem existe a Pérsia, né? Lá, Irã, Iraque, aqueles lados lá, que ele era um grande escritor do século XI, XII, não lembro, mas ele só vai ser descoberto de verdade no século XIX. E aí ele explode como escritor. Então é uma das teses, né? Então, se vocês quiserem encontrar lá, vocês vão buscar o Yaus, né? Aí depois nós vamos ter a questão, tudo isso vai contribuindo para a crítica literária, a desconstrução do Derrida, que de certa forma eu acho que é um pós-estruturalismo também, né? O materialismo lacaniano, e eu não vou nem falar sobre Lacan, que eu não entendo porcaria nenhuma dele, né? A crítica feminista é um momento de grande importância também, porque se vocês pensarem o feminismo, ele coloca muitos seres à margem no centro da sociedade, né? E a crítica feminista, então,
ela vai ter todo... Aqui, olha, tem tanta coisa aqui para vocês verem nessa obra mesmo, que eu não vou poder falar hoje, gente, senão a gente atrasa muito o nosso conteúdo. Mas nós temos a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, ali dentro dessa crítica feminista, Kate Millett, né? Eu tô falando como eu falo o nome, né? E daí nós temos várias vertentes, que tem a anglo-americana, a francesa, né? No Brasil, se nós pensarmos, também nós temos, né? Toda essa questão feminista. Vamos ver o que mais que eu posso dizer. A psicanalítica, né? A psicanalítica, que também é complexa, que passa... Mas daí nós vamos ter o Jung, nós vamos ter o Sartre... E nós vamos ter o Bachelard, que vai diretão para a literatura. O Bachelard é bastante importante aí para nós. O Bachelard, ele vai trabalhar muito fundamente... Tem uma obra dele, gente, uma obra maravilhosa, A Poética do Espaço. A Poética do Espaço é muito interessante, mas ele vai para quê? Não é, eu acho que não posso dizer para os arquétipos, talvez, né, que seria uma coisa lacaniana, mas ele vai lá para dentro da simbologia psicanalítica, aquilo que está na mente do autor. Tipo, como ele fala assim, que uma porta em que eu ressalto a fechadura, ela serve muito mais para trancar do que abrir. Então você consegue entender um coração fechado ali, uma alma fechada ali. Entendem? Que é bastante profundo. E a Kristeva, né, que também é a crítica psicanalítica. A teoria crítica pós-colonialista, que essa é bastante importante. A gente está estudando bastante na literatura afro-brasileira. Quando a gente vai entrar no pós-colonialismo, a gente entende a visão que a gente começa a ter da gente enquanto num sentido identitário. Por exemplo, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. A gente começa a olhar de uma forma que a gente chama hoje de decolonialista. Não, tipo, se falava muito em descolonizar o pensamento, mas é impossível a gente descolonizar o pensamento, a gente tirar a colonialidade do pensamento. Então a gente fala em decolonizar, que seria o quê? Da onde eu estou, eu atingir essa linguagem colonial, eu tá indo em direção ao contrário a essa história do colonial que é imposta pra gente achar quem nós somos de verdade e não se prender à questão dos colonialistas, né? Da colônia, né? Aí vem umas teorias bastante que eu fujo um pouco, a crítica genética, né? Nós vamos ver o pós-modernismo e o pós-modernismo, vamos parar aqui. O pós-modernismo, pessoal, ele vai ter muitas correntes, né? Que vão estar... todas essas correntes vão adentrar. Mas o pós-modernismo, gente, o que é isso, o pós-modernismo? Né? O que é o pós-modernismo? Eu acho que é um momento que a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe como intitular, a gente chama de pós-modernismo. O que vem depois do modernismo? Vem nós. Como nós vamos ser vistos daqui a 100 anos? Não sei. Será que daqui a 100 anos nós vamos ser chamados de pós-modernistas ou que nome que vai se dar para nós que vivemos essa época? Porque a gente não consegue ver o que a gente está vivendo. Só gênios muito geniais conseguem ver ao redor, olhar para o redor e falar assim, opa, nós estamos vivendo isso. Uma coisa que eu ressalto é o tratamento com a criança, né? A criança, ela é vista como, tipo, hoje ela é aquela que manda em todo mundo, gente. Futuramente vão rir de nós por isso, porque se é ridículo uma criança mandar num adulto, porque a criança não está mais recebendo educação nenhuma, a criança está o quê? Está aprendendo que ela é o centro das atenções e por isso ela está se usando disso, entendem? Isso é ridículo para qualquer sociedade isso é ridículo, e futuramente vão rir de nós por isso, vão rir demais de nós por isso. Então, o que é pós-modernismo? Só que a gente pode ver, pós-modernismo a gente compreende que o sujeito é fragmentado, quebrado, estilhaçado, não acredita mais em nada. E ele está buscando um caminho que ele não encontra. Todas as formas estão dentro da literatura pós-modernista. Todas as estruturas linguísticas estão dentro da literatura pós-modernista. Todas as culturas estão misturadas. Entendem? Que a gente não sabe, mas a globalização fez com que a gente e a internet entrasse em contato com tudo. A gente não sabe mais nem quem que a gente é, o que a gente quer, para onde a gente vai, nada. A gente tá perdido. Nós temos a literatura e os estudos culturais, tá? Que é também algo bastante, hoje em dia, que está bastante em voga.
e a literatura de autoria feminina, tá? A literatura de autoria feminina, que também é bastante forte. A gente tem tentado olhar se existe uma literatura, uma diferença entre o homem e a mulher no escrever. Eu, às vezes, consigo ver numa Helena Kolodjima, daí eu pego um Mário Quintana e penso assim, porra, eles têm uma escrita tão singela, parecida. Será que um homem conseguiria escrever como a Helena Kolodji escreve? Mas será que a Helena Kolodji não se aproxima do Mário Quintana? Será que o Mário Quintana tem um espírito um pouco mais delicado? Sabe? Porque dá para você olhar e ver que o Mário Quintana é homem na poesia. Como parece-me que dá para olhar e ver que a Helena Kolodji é mulher. Mas não sei. Literatura de autoria de minorias étnicas e sexuais, que nós estamos perpassando ali. Agora a gente começa a olhar a decolonização, a gente começa a olhar para o negro, a gente começa a olhar para o homossexual, para o transexual e as autorias e suas escritas. Num resumão assim, pessoal, que é o que eu posso fazer, gente, porque a gente não vai ter tempo, nós já estamos em abril, né? Nós precisamos fazer trabalho e avaliação. Eu vou deixar passar para vocês o trabalho na semana que vem, porque de novo eu não consegui terminar a literatura comparada. Mas aí nós vamos chegar à literatura comparada. A literatura comparada é uma disciplina que para os estudos pós-colonialistas é de suma importância, porque ela, como vocês leram lá, vocês veem que ela emerge algo, né? Ela traz algo para dentro como é que eu posso dizer assim? Para a nossa consciência estética, para a nossa consciência literária, ela traz uma coisa bastante forte, que até em sentido de a gente valorizar nós, latino-americanos, por exemplo, valorizar a nossa posição na sociedade. Porque antes a posição era sempre uma posição muito europeizada, a gente queria se comparar com eles. E hoje a gente percebe que nós temos a nossa voz e nós contribuímos e mudamos a literatura. Se você pegar o exemplo do Romance de 30 no Brasil, o Romance de 30 ele tem uma influência muito grande do que viria a ser o Romance de Portugal num certo período. Ou seja, nós influenciamos a parte do maravilhoso, a literatura... Meu, gente, eu esqueci do 100 Anos de Solidão, lá do Gabriel Garcia Marques, que é não é o fantástico, gente. Aquela corrente, o realismo fantástico, pessoal. O realismo fantástico foi criado na América Latina. Entendem? Que é uma literatura produzida aqui, que é construída aqui, que influencia o resto do mundo, digamos assim, né? Então, quer dizer, nós temos nós começamos a perceber o nosso espaço pela literatura comparada, mas após Borges, após alguns desses teóricos começarem a ver realmente, porque a literatura comparada passa por vários momentos, né? Como vocês viram no texto, e nós só começamos a realmente enxergar ela contemporaneamente, conseguimos enxergar ela, tirar essa dívida que nós estabelecíamos com a Europa e perceber que nós construímos a nossa literatura e contribuímos, né? E só então que a gente começa a perceber também dessa decolonialidade, que não foi Portugal que mudou o Brasil ou que mudou o índio. O índio também mudou o português. Quando o português voltou, ele já era outro. Então, assim, a gente engrandece com a literatura contemporânea, mesmo ela se baseando em algo que já foi, a gente engrandece aquela literatura com a nossa literatura. A gente engrandece a língua portuguesa de Portugal com o nosso português brasileiro. Entendem que existe toda uma questão bastante profunda nesse sentido. Eu não vou continuar porque acabou nossa aula, mas é o seguinte, infelizmente, então nós ficamos para a próxima aula, para a gente terminar, para vocês apontarem os pontos mais interessantes, tá? Vocês quatro já têm
já contribuíram com uma parte, a próxima aula vocês sabem que tem que terminar a contribuição.